Olá, lindonas! O tutorial de hoje é muito simples e fácil de fazer e fica lindo para quem tem os olhos castanhos. Quer aprender o passo a passo? Vem comigo! Para começar, eu vou aplicar um primer de olhos, esse é o da NYX, mas se você quiser aplicar também um corretivo que seja mais ou menos parecido com o seu tom de pele, também pode utilizar. Vou utilizar outro primer, esse é o da NYX, na cor branco, aplico com pincel de cera sintética. Eu gosto de utilizar esse tom de primer quando utilizo sombras coloridas, porque ele intensifica mais os tons e para mim dá um efeito bem mais bonito. Isso sim, eu aplico somente na pálpebra móvel, tá? Em seguida aplico uma sombra na cor bege. Esse é o passo de sempre, aplico ela abaixo da sobrancelha. Para mim é onde facilita mais na hora de esfumar a seguinte sombra, então eu utilizo sempre esse passo. Em seguida, com o pincel de esfumar, vou aplicar esta sombra, ela é um tom mais rosado, aplico marcando o côncavo, vou fazendo um encontro com a sombra bege que aplicamos anteriormente, difuminando para fazer um efeito, como vocês vão vendo em cima, vai ficando um efeito mais clarinho, mais bonito. Com pincel de esponjinha, eu vou aplicar essa sombra, ela é um tom meio prateado, e vou aplicar bem na parte lagrimal, até a metade da minha pálpebra móvel. Vou aplicar esta sombra azul, fazendo o encontro da sombra que aplicamos anteriormente, e vou automaticamente difuminando com esse pincel de esponjinha para não ficar marcado. Com o pincel de sombra e esse azul mais escuro, eu vou aplicar entre a segunda sombra que aplicamos anteriormente e vou fazendo em forma de zigue-zague. Eu não quero que essa sombra desapareça, sim quero criar um degradê que vai dar um efeito bem mais bonito. Como você pode conferir, com a mesma sombra e o mesmo pincel, eu vou marcando o côncavo com bastante cuidado. Pincel de precisão, eu vou aplicar essa sombra cinza escura no cantinho externo do olho. Com o pincel fofinho, eu vou esfumar as seguintes sombras que aplicamos anteriormente, desde o cantinho externo até o cantinho interno do olho. Para esfumar, eu sempre faço movimentos de vai e vem, e na parte externa do olho, eu sempre faço movimento de bolinha. Essa é a maneira que eu mais gosto de esfumar, até mesmo por o formato do meu olho, eu acho que fica um efeito bem mais bonito. É muito importante você pegar o pincel com a mão bem leve, assim você vai conseguir esfumar com mais facilidade, vai conseguir um efeito bem mais bonito e muito mais suave. O delineador que eu vou utilizar, esse é o da Sephora, o delineador líquido preto. Fazer um delineado mais fininho, porque não quero que desapareça toda essa composição de cores que aplicamos anteriormente.
vou aplicar um lápis preto bem rente aos cílios inferiores. Com a sombra cinza e o pincel de precisão, eu vou difuminar esse lápis preto que acabamos de aplicar. Com o pincel fininho, eu vou aplicar um pouco de sombra azul, fazendo um encontro entre a sombra cinza que aplicamos anteriormente para criar um degradê abaixo dos cílios inferiores. Apliquei a máscara de cílios nos cílios inferiores e superiores. Se você preferir, pode terminar a maquiagem, dar por finalizada nesse passo, mas eu preferi aplicar esses cílios postiços, que é da Ardell, número 120. Ele é mais discreto, mas deixa a maquiagem bem mais sofisticada. E esse é o resultado final. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, clique em gostei aí pra mim. Não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Bora ser felizes. Tchau!